Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Open Insights. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela para ideias inovadoras, projetos inspiradores, carreiras de sucesso e teorias transformadoras. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. O nosso propósito aqui é sempre trazer especialistas e profissionais de diferentes áreas para compartilhar iniciativas e histórias que podem impactar positivamente a sociedade. O mundo contemporâneo está em constante mutação. Cidades se expandem, novas tecnologias surgem e as necessidades e desejos das pessoas evoluem. Nesse cenário, a arquitetura, a construção, a incorporação e a decoração desempenham papéis fundamentais na forma como vivemos e também interagimos com os espaços ao nosso redor. Tais temas têm implicações que vão muito além da estética. Eles moldam nossa qualidade de vida, bem-estar, economia, mobilidade e, em grande escala, o desenvolvimento sustentável de nossas comunidades e cidades. A nossa convidada de hoje, além de relações públicas, é uma expert reconhecida no mercado imobiliário de alto padrão. Com mais de 20 anos de experiência na área comercial, focada em vendas e gestão de pessoas e projetos. Sua carreira é marcada por alto desempenho e resultados excepcionais. Há 14 anos ingressou no mercado imobiliário, dedicando-se quase exclusivamente ao segmento primário na renomada construtora Melnick. Nessa trajetória, ocupou cargos estratégicos de gestão comercial e desenvolvimento de novos negócios, consolidando-se como referência no setor. Atualmente, lidera sua própria empresa, onde aplica uma visão estratégica e inovadora para desenvolver projetos de alto impacto, sempre alinhando estética, funcionalidade e sustentabilidade. Hoje, ela nos brindará com um pouco de seu conhecimento e experiência sobre esse mercado tão importante. É com muito prazer que recebemos hoje no Open Insights Tiana Bruschi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que prazer para mim estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho dessa minha paixão pelo mercado imobiliário e da minha trajetória. Obrigada pelo convite. Vamos dizer que uma bela trajetória nesse currículo aí extenso e com muitas experiências interessantes. E assim, começou a carreira nas relações públicas e depois você migrou para a área do setor imobiliário. Como que aconteceu essa migração? Então, a minha formação foi comunicação social e relações públicas, mas desde a faculdade eu sempre percebi uma tendência ao comercial. Inclusive, minha única disciplina de faculdade que eu tirei 10 foi negociação. Então, aí acho que já estava um pouquinho desta minha tendência a me envolver com negócios, com comercial, com estratégia comercial. E essa mudança, ela foi realmente muito natural, porque eu identifiquei cedo e eu me instalei eu comecei uma carreira corporativa, na verdade. Então, logo ao sair da comunicação, eu já me coloquei no mercado corporativo, iniciando uma carreira executiva, com atuação no comercial e desenvolvendo muito, ou melhor, com muita atenção, a comunicação entre os públicos dessas minhas novas atividades. Então, foi muito natural. Mas dentro da própria, vamos dizer assim, do segmento de relações públicas, deve ter algumas qualidades, alguns pontos fortes, algumas ferramentas que tu acabou levando para dentro do setor imobiliário, né? Sim, acho que a principal habilidade que eu levei dessa minha formação foi essa importância de escutar, de analisar, de entender os públicos que compõem uma cadeia de negócios, um ambiente corporativo, um projeto, um empreendimento imobiliário. Então, eu sempre fui muito atenta à comunicação entre os públicos. Talvez essa tenha sido uma das habilidades que eu mais desenvolvi na minha profissionalização e que eu mais aplico até hoje. Penso que essa é a principal. E essa tua entrada no mercado imobiliário se deu através da Melnick? Praticamente sim, porque fora a Melnick eu atuei somente 1 ano no mercado.
Então, no início da carreira, eu atuei com telecomunicações. Eu fiquei 7 anos na Vivo, que é uma grande empresa espanhola. Quando eu saí da empresa, eu decidi empreender no setor de moda e aí eu quebrei. Então, foram 2 anos de bastante experiência com empreendedorismo. Na verdade, eu acho que quando a pessoa tenta um negócio e ele não dá certo, entre as várias tentativas é sempre um grande aprendizado para o próximo. Muito. Inclusive, quando eu encerrei esse ciclo de não sucesso, digamos assim, eu comecei a buscar atividades que não me vinculassem a uma empresa. Então, eu queria ter uma trajetória autônoma, porque a minha ideia era me capitalizar e voltar a empreender no segmento de moda. E foi aí que, após ouvir Ricardo Amorim, economista, eu entendi que o Brasil passaria por um ciclo econômico interessante de crescimento na área da construção civil e me coloquei no segmento imobiliário, no mercado imobiliário, como uma corretora de imóveis. Então, eu fiquei por 1 ano atuando a uma imobiliária de alto padrão, fazendo um atendimento com clientes de alto poder aquisitivo, e nessa época foi onde eu me dediquei muito a estudar o mercado e entender todas as frentes que eu poderia atuar. Então, foi nesse ano que eu me identifiquei mais com o segmento primário, que são os imóveis em lançamento, em construção, e foi exatamente nesse ano que eu entendi um pouco mais do segmento de alto padrão, um pouco mais do público mais exigente, e foi nesse ano que eu fui convidada a participar, a atuar na Melnick como uma gestora de relacionamento com o mercado, porque naquela época, há bons 10 anos atrás, a empresa tinha uma capilaridade de mercado inferior ao que ela tem hoje. Então, a gente fez todo um trabalho de reestruturação. Como eu já vinha do mercado corporativo e os espanhóis são realmente muito eficientes e eficazes em processos e em estruturar negócios, eu consegui levar para a construtora valor nessa atuação, sempre com um olhar muito voltado para a performance. Então, nós conseguimos crescer muito no relacionamento com o mercado e ter um desempenho incrível nesses quase 10 anos de consultora. Sim, a gente percebeu nesse passado o crescimento bem exponencial da Melnick no mercado gaúcho e talvez em outras fronteiras, né? Dado esse trabalho que tu fizeste lá. E o setor imobiliário como um todo, a gente está falando de alto padrão. Eu acho interessante a gente trazer para quem está nos acompanhando o que é o empreendimento de alto padrão e as subdivisões, né? Porque tem quem vai procurar um empreendimento para morar, um empreendimento para trabalhar, para abrir um escritório, enfim, um empreendimento para investir, compra, por exemplo, um apartamento para alocar esse apartamento e ter uma fonte de renda. Existem essas subdivisões e existe também o de alto padrão dentro dessas subdivisões. Ótima a tua colocação, Totti, porque o mercado imobiliário ele é muito rico, ele é extremamente segmentado e tu pode atuar ele em uma pontinha dele e fazer muita diferença e ter muita atividade para completar os 3 turnos da tua vida. Então, existe hoje, dentro de todos esses segmentos que tu citaste, existe uma busca por um produto que esteja mais adequado a atender todas as necessidades, sejam profissionais, sejam pessoais de residência e moradia, seja de negócio. E esses produtos, eles são mais bem elaborados e se qualificam como produtos de alto padrão, não só pelo valor que eles têm, mas muito por todos os benefícios que eles oferecem. Em geral, o alto padrão está muito associado ao alto valor. Isso é verdade. E é um mercado menor quando a gente pensa em mercado total de mercado imobiliário. No entanto, hoje é um mercado muito desejado. Então, inclusive eu falo muito que o alto padrão, o termo alto padrão, ele
passou por um processo de banalização, porque todo mundo que desenvolve um projeto, coloca boas imagens, consegue fazer uma boa campanha de lançamento, diz que o produto é alto padrão. E hoje isso entra um pouco em discussão, se transformou em um tema polêmico, porque realmente não existe uma resposta objetiva. No entanto, os imóveis mais exclusivos, que atendem melhor essas tendências de sustentabilidade, de inovações construtivas, de assinaturas de arquitetura contemporânea, são os imóveis que a gente entende que são o genuíno alto padrão. E eu acho que essa colocação que tu trouxeste, as pessoas entenderem que o de alto padrão tem um alto valor, e não deixa de ser uma verdade, mas isso tem consequência dos materiais que foram escolhidos para ser usados, aí já vai para a parte, inclusive, de arquitetura, decoração, além da construção, né? Desde o cimento que vai ser usado, as aberturas que vão ser usadas, depois os acabamentos que vão ser utilizados, isso tudo, de acordo com o grau de qualidade, imagino eu que é o que muda o valor final do investimento, né? Então, faz sentido o alto padrão também ter um alto custo maior, porque a pessoa vai ter uma qualidade, uma durabilidade muito mais extensa. Me corrija se eu estiver errado, mas é esse o meu entendimento. Então, faz sentido ter mais alto valor. E aí, aproveitando assim um pouco dessa tua história dentro do setor imobiliário, ao longo dessa tua trajetória, assim, quais projetos que tu poderia citar, que teve a tua participação, assim, que tu tem mais orgulho de ajudar na concepção ou na própria comercialização, mas que tu sabia que aquele produto era um produto muito diferenciado e que aquele projeto eu participei? Todos. Eu realmente me orgulho de todos e eu acho que todos eles sempre tiveram, melhor dizendo, acho que o mercado imobiliário em si, ele é um ciclo mais longo de história. Então, tu nunca desenvolve um produto antes de 7, 10 anos. São ciclos longos. O ciclo da construção civil é um ciclo longo. Então, sempre que tu te envolve em um desenvolvimento, um lançamento, em um projeto em si, ele toma muitos anos da tua existência, da tua vida. Então, todos os projetos que eu participei, tanto somente na comercialização, quanto mais na parte da concepção, todos eles, de alguma forma, me tocaram. E acho que talvez um dos projetos que mais tenha me causado muito prazer de participar foi o Melnick Vendei, porque o Melnick Vendei, ele não é um projeto em si, ele não é um empreendimento, mas ele é um evento, que é o maior evento do mercado imobiliário brasileiro. É um evento que hoje, depois da sua 15ª edição, vende mais de 300 milhões de reais em um único dia. E ele tem uma necessidade de um posicionamento estratégico absurdo, porque tu literalmente tem uma performance fora do comum, parece que é surreal que vai acontecer, mas acontece. Acontece num endereço, na construtora, na esquina da consultora, em um único dia. Então, eu acho que esse é um dos projetos mais emblemáticos que eu fiz, praticamente 10 edições. E ele, eu acho que é um projeto que toca meu coração até hoje. E teve algum projeto para ti que foi, assim, verdadeiramente desafiador e que te ensinou alguma coisa? Aquela vez eu superei uma dificuldade, eu tive uma ideia muito criativa para conseguir transpor uma dificuldade e com esse projeto eu aprendi. Também dá para responder que praticamente todos possuem os seus desafios. Nós vivemos um momento de mercado imobiliário extremamente competitivo. Eu acho que hoje nós temos, principalmente aqui no Sul, players muito qualificados lançando os seus produtos. Então, todos eles possuem os seus desafios, além de possuir muita concorrência. Eu sempre digo que aquele que eu estou no momento, vivendo e respirando todo dia, é o mais desafiador. E eu acho que o Oxy, que é o meu projeto da vez, que é o projeto da Durafa, uma consultora com mais de 45 anos de Porto Alegre, que está na 3ª geração, que é muito voltada para o altíssimo padrão, é o mais desafiador hoje, porque
ele trouxe um conceito de retomada de alto padrão genuíno, muito fundamentado nisso que nós comentamos, que existe uma banalização do termo e uma utilização do termo por qualquer produto que tenha uma boa apresentação, e não é. Realmente os acabamentos e tudo que tu coloca no produto é o que torna ele de alto padrão. E o Oxi, ele traz isso, ele traz essa retomada do alto padrão genuíno para um mercado que não é local, porque é em Xangri-Lá, é no litoral, e em um momento que todo o mercado está lançando um outro tipo de produto. Então, ele vai meio contra uma tendência mercadológica, porque nós lançamos em Xangri-Lá, no litoral, lotes amplos, lotes de mais de 400 metros, a 900 metros do mar, no centro de Xangri-Lá. E, obviamente, isso traz um valor agregado altíssimo, que para um lançamento, os concorrentes menores, com menor ticket, fica meio diferente no mercado. Então, eu acho que o Oxi é muito desafiador nesse aspecto. O Oxi, então, é no litoral gaúcho, em Xangri-Lá. Para quem está nos assistindo aqui no Brasil todo, então a gente vai situar. Mas eles também tinham um projeto recente com você em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, não tiveram? Teremos. Teremos. Eu lembro de você comentar alguma coisa. A Durafa é 100% verticalizada em Porto Alegre e 100% horizontalizada no litoral gaúcho do Rio Grande do Sul. Xangri-Lá, aproveitando para os telespectadores, é a capital dos condomínios nacional, é considerada a capital dos condomínios do Brasil. Então, realmente é uma cidade, uma região que mostra muito o poder urbanístico e do mercado imobiliário local e gaúcho. Nós somos case de estudo internacional, inclusive Xangri-Lá ganhou um prêmio no Japão agora, no ano anterior, por causa do desenvolvimento urbanístico. E a Durafa atuou lá somente com esses 3 projetos horizontais. Eu digo que o Oxi é o encerramento da trilogia, e é uma trilogia de sucesso que em nenhum momento, independente das mudanças mercadológicas, perdeu esse DNA do altíssimo padrão, dos grandes lotes, das grandes casas de praia, o 100% beira-lago. Então, esse projeto resgatou aquele litoral que iniciou há uma década atrás. E a Durafa aqui em Porto Alegre vai lançar um altíssimo padrão nos próximos 2 anos, que é como eu falei, é um ciclo longo de planejamento e desenvolvimento até o produto estar pronto para ir para o consumidor final. Então, esse ciclo agora está recém-iniciando, mas nos próximos 2 anos vai ter novidade boa. Está iniciando em 2025, para situar as pessoas que podem acompanhar a reprise do programa. Então, 2025, 26 e 27 vai ser o período que esse projeto vai estar... Um projeto bem emblemático para Porto Alegre também. Vou querer saber mais informações depois. Tiana, como que você enxerga o mercado imobiliário brasileiro atual? Muito promissor, muito promissor. Eu entendo que, falando de nível nacional, nós passamos por um momento econômico complexo, esse cenário de juros altos e de inflação, ele obviamente intimida o setor da construção civil. É claro que o dinheiro mais caro torna os projetos mais inviáveis. No entanto, se nós pegarmos números, macronúmeros do mercado, no ano passado, mesmo com a taxa Selic em alta e com a inflação tentando ser segurada, nós tivemos um aumento de 8 a 10% no valor dos imóveis, na valorização dos imóveis. E esse semestre que passou agora, de janeiro a julho de 2025, nós tivemos um aumento de 15% na venda dos lançamentos. Mais de 15% na venda dos lançamentos e um aumento real no valor do preço final do imóvel. Então, mostra que o imóvel no Brasil, mesmo neste contexto turbulento ou instável, ele é uma moeda forte, é uma moeda segura e nós seguimos em
crescimento e em desenvolvimento, mesmo não estando num cenário favorável. Sim, então, acho que isso... econômico desfavorável, totalmente. E mesmo assim o setor cresce. Eu acho que isso mostra o potencial do mercado, isso mostra o quanto o nosso mercado é promissor. Então, eu acredito ainda que nós vamos crescer muito mais, porque existem muitos movimentos urbanísticos de desenvolvimento imobiliário que ainda estão iniciando no Brasil. Nós realmente não somos um mercado maduro imobiliariamente falando. Tem muita oportunidade. Já que tu falou na palavra promissor, né, eu vou usar esse termo, na tua visão, quais segmentos estão mais promissores hoje em dia? O imóvel residencial, o corporativo ou os empreendimentos de uso misto? Boa pergunta. Não posso dizer que no mercado promissor tem um segmento promissor, né? Na verdade, eu diria que todos têm oportunidades e o que importa muito nessa definição é um bom desenvolvimento imobiliário. É que a pessoa, o empreendedor, a empresa que vai analisar a iniciativa do desenvolvimento imobiliário consiga fazer uma leitura da demanda daquela região, consiga entender a vocação daquela área, que ela consiga desenvolver um projeto para atender uma necessidade, porque tudo nasce de atender uma necessidade. Bons projetos nascem e são bem-sucedidos porque eles foram concebidos para atender algo que existe, mesmo que de forma latente, que existe uma necessidade que haja e que precise de uma solução. Então, acho que todos os produtos têm muita oportunidade. O residencial, Totti, sempre vai ser o residencial. Então, óbvio que o residencial, a casa própria, o upgrade de imóvel, a segunda moradia, a terceira moradia, que é algo que está em moda agora, né? A casa de campo. Então, tudo isso envolve o residencial e eu acho que sempre vai ter demanda para o residencial. Mas os produtos de uso misto hoje têm oportunidade, os corporativos, os comerciais. Eu diria que todos os produtos que estejam adequados à região onde eles estão. Então, tudo parte de analisar a região em questão. Sim, tem áreas da cidade que vão se dar melhor para o setor corporativo, tem outras que vão dar para o residencial, e aí eu imagino que isso, estando nos pontos certos, isso facilite. Como que a mudança do comportamento do consumidor, especialmente este ano após a pandemia, impactou na criação de novos empreendimentos? Excelente pergunta, porque na pandemia, até pelo cenário econômico instável também, mas com um cenário de juro baixo, naquele exato momento daquela crise sanitária, as pessoas tiveram uma necessidade de buscar pelo bem-estar. Né? Também houve, obviamente, toda a questão de mudança no formato de trabalho, as pessoas descobriram que poderiam trabalhar sem necessariamente estar dentro dos escritórios. Com isso, houve uma grande busca por espaços maiores, espaços mais bem pensados para a qualidade de vida. Os produtos de uso misto foram muito bem vistos, porque as comodidades, né, próximo à tua residência, o contato com a natureza, eu entendo que essa foi talvez a principal mudança. E houve também, no meu entendimento, um caráter de urgência de viver bem. As pessoas anteciparam as suas tomadas de decisão, anteciparam a sua possível aposentadoria, entenderam que existia uma finitude vital que precisava, talvez, ser pensada como algo real. Porque acho que todo mundo estava muito no automático, né? Todo mundo estava no automático. E daí, naquela parada obrigatória que a gente deu, inevitavelmente se buscou muito mais o bem-estar. Sim, aquele pensamento um dia, quem sabe, terei uma casa no campo. A pessoa entendeu a finitude, né? Eu posso não estar mais aqui daqui a um tempo ou amanhã. Muito. Então eu vou correr atrás daquilo que me faz bem. Muito incrível como houve uma busca por casas, por lotes,
por condomínios talvez mais afastados dos grandes centros, porém com toda a funcionalidade, os serviços. O mercado de alto padrão explodiu, né, Totti? Foi impressionante. Falando dessa explosão no mercado de alto padrão, qual o papel da experiência do cliente na venda de um imóvel de alto padrão, assim, aproveitando o ensejo? Experiência do cliente hoje, eu acho que é o que direciona absolutamente todo o mercado de alto padrão. Talvez, se nós fôssemos, tá aí, ó, podemos montar um negócio, vamos desenvolver um checklist dos itens de alto padrão e dar um selo de qualidade para quem realmente é alto padrão. Pode ser. Sim, nosso Inmetro de alto padrão. Vamos fazer. Mas a experiência do cliente é hoje o que norteia uma boa parte do estudo de projeto e de produto por parte das empresas e dos empreendedores. E hoje eu diria que as empresas que mais investem na experiência com o cliente, seja na aquisição, seja na experiência de compra, seja na jornada de compra, seja no pós-venda, são as empresas que estão melhor posicionadas e também são as empresas que menos gastam para vender. Então, tu vê bem, talvez se tu investir um pouco mais lá no teu desenvolvimento, em como é que tu vai levar o produto até o cliente e qual é a experiência que tu vai promover para ele, talvez tu faça menos esforço comercial para vender, que é o esforço comercial do preço, da campanha e da condição. Porque, obviamente, clientes que têm melhores experiências no mercado são compradores naturais. Além de promotores, eles também são compradores naturais. É infinitamente mais fácil tu vender para um cliente que tem uma experiência positiva contigo. E falando em experiência, o que uma pessoa precisa prestar atenção de imediato quando vai adquirir um imóvel? Mas tu não vai responder agora. Eu vou deixar quem está nos assistindo na curiosidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV. Com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores, oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Olá, estamos de volta com Open Insights. Seguindo a nossa dinâmica das perguntas, vou retomar trazendo a seguinte questão para a nossa convidada Tiana. O que uma pessoa precisa prestar atenção de imediato quando vai adquirir um imóvel? Vamos lá. Eu diria que se ela estiver adquirindo um imóvel novo em construção, é muito importante que ela verifique de onde, ou melhor, verifique o histórico dessa empresa, se ela tem histórico, quão sólida ela se as licenças estão em dia, se as aprovações estão em dia, se o registro de incorporação existe. Eu acho que existe uma parte documental que envolve o empreendedor, a construtora, que é muito importante ser verificada. Porque, obviamente, essas aquisições se dão dentro de um estande de vendas lindo, dentro de um plantão de vendas sedutor. E também, muito importante, talvez mais importante ainda, essa pessoa estar assessorada por um bom corretor de vendas. O corretor de vendas hoje é um profissional competente para orientar uma aquisição do mercado imobiliário. E aí isso vale tanto para o setor primário, que é a minha especialidade, quanto para o secundário dos imóveis usados. Acho que um bom profissional, Totti, talvez seja a melhor orientação que eu possa dar para qualquer pessoa que pense em adquirir um imóvel. Mas quando se trata de um imóvel em lançamento, fazer uma verificação da empresa que está fazendo o lançamento e buscar a documentação e o histórico como um todo, eu acho que é fundamental.
Uma ótima dica mesmo, mas essa dica é importante porque as pessoas sempre têm uma dúvida. Vou comprar meu imóvel, o sonho da casa própria, né? E aí vem aquela dúvida do material que foi usado, agora o que tu trouxe, né? Se a empresa é séria, se ela vai fazer a entrega, se é um empreendimento em construção ainda, se a posição solar é boa, se vai ter umidade, se não vai ter, se vai ter infiltração. É uma série de fatores, se a pessoa vai conseguir pagar parcela, que eu acho que são tantas dúvidas na cabeça de um consumidor ou de quem está buscando um imóvel que, de certa forma, ou de total forma, ter a ajuda de um profissional Fundamental. já vai riscar no check ali várias questões e dúvidas. Na tua empresa atual, Tiana, quais são os principais diferenciais, que serviços você oferece e o que tu pode trazer para as pessoas que estão nos assistindo? Qual é a proposta da tua empresa atual? Ótima pergunta. A IA, a minha empresa, ela nasceu de um desejo meu de conectar o comercial, as estratégias comerciais, a todos os assuntos que envolvem o desenvolvimento imobiliário. Então, eu sempre defendi muito que essas áreas não podem estar desconectadas, e esta minha iniciativa de montar um negócio e de apoiar empreendedores a construir a narrativa do seu produto, a desenvolver a estratégia comercial, a desenvolver o plano e participar do desenvolvimento do projeto, é uma das grandes propostas da IA. Então, eu estou agora, como a gente falou antes, com o Oxy, em Xangri-Lá, no litoral, que foi um projeto que eu me envolvi desde o final de 2023. Nós lançamos o ano passado e vamos mais um ano de comercialização, depois tem toda a construção das grandes casas. Então, ele como eu sempre disse, é um ciclo longo. E aí eu tive a oportunidade de participar desde o refinamento do produto, a construção do propósito e da proposta, até a comercialização. O ano que vem um lançamento em São Joaquim, Santa Catarina. Vai ser o condomínio fechado de alto padrão mais alto do país, uma das regiões mais frias do Brasil. Então, são projetos que a IA conseguiu levar o seu valor, né, colocar um pouco desse meu olhar de comercial junto com essa construção do projeto e do propósito. Claro que quando eu busquei criar a minha empresa e a minha história nesse mercado gigante, e eu diria que eu ainda estou construindo um lugar ao sol, a minha intenção era trabalhar com mais autonomia, porque hoje, felizmente, eu posso me associar a produtos, projetos e pessoas que eu acredito, que eu entendo que levem muito mais do que somente um produto imobiliário. Os produtos, eles têm um propósito, eles têm um porquê, eles têm realmente alma. Tanto que eu falo que a minha empresa é uma empresa de projetos com alma, como o próprio Oxy, que tem uma grande missão de retomar o alto padrão genuíno no litoral. E eu acho que a gente, com essa iniciativa no litoral, nós chamamos muito a atenção e abrimos muito os olhos dos consumidores e dos empreendedores que lotes pequenos para grandes casas de praia não funcionam. Então, é um movimento que eu tenho certeza que, na sequência, vai trazer outros lançamentos com essa narrativa. E isso, para mim, tem muito valor. Assim como São Joaquim, que é o nosso Gramado Canela de 30 anos, eu tenho certeza que esse lançamento vai mudar a região e mudar o olhar da região e atrair pessoas que não conhecem o frio ou que querem desfrutar melhor do frio ou que querem levar a sua casa de campo para uma casa de montanha. Então, acreditamos muito. Ele é um condomínio que vai ter uma vinícola, é um condomínio que vai ter todo um espaço de experiência do cliente, até ele se tornar um possível morador. Então, eu acho que isso é um pouco da IA. Ela hoje se envolve em projetos que ela acredita, e aí eu levo comigo todo o meu networking, todo o meu know-how, toda a minha dedicação, toda a minha intensidade, porque eu realmente me dedico de corpo e alma, tanto que eu estou vivendo a maior parte do meu tempo hoje no litoral, porque eu estou dedicada ao Oxy e estou muito feliz.
E isso é um pouco do braço, ou melhor, do propósito da criação da empresa. Ela nasceu desse meu desejo de fazer mais do que somente o comercial. No entanto, nesses 2 anos, ou nesse ano e pouco, eu senti necessidade de envolver um pouco mais de tecnologia no negócio como um todo. Então, eu estou desenvolvendo algumas iniciativas para criar soluções para essa gestão do imobiliário. Então, isso é um spoiler do spoiler, porque adoramos spoilers. É algo muito novo que eu estou tentando centralizar em uma solução que possa atender mais e mais empreendedores. E também, hoje, eu tenho dentro da empresa um braço comercial que atende clientes, faz gestão, clientes finais, faz gestão patrimonial, faz compra e venda, faz prospecção e qualificação de novos clientes através de uma estratégia comercial. Então, eu diria que é uma operação comercial completamente digital, muito nova também. Estamos iniciando com um olhar de boutique, ou melhor, com um posicionamento de boutique, atendendo poucos clientes, atendendo bem os clientes, atendendo eles do início ao fim, exatamente para diminuir ou para melhorar a experiência dele com a aquisição e diminuir esse número de dúvidas que tu trouxesse anteriormente. Porque é realmente muito complexo comprar um imóvel. Não é comprar uma roupa, não é descartável, é um negócio de vida útil longa, então precisa de uma certa atenção e de um olhar de especialista. Pelo que eu entendi, então a empresa que tu criastes, ela, por exemplo, alguém vai começar a desenvolver um empreendimento e precisa do teu olhar em cima de como vai ser a montagem de todo o planejamento estratégico de divulgação, de comercialização. Imagino que vocês façam vários estudos para isso, inclusive. Certa feita a gente conversou sobre isso, como aquele bairro vai receber aquele empreendimento, o que tem naquele entorno que pode ser benéfico para quem está indo morar ali, entre outros vários fatores. Assim como, pelo que eu entendi, vocês também estão atendendo o outro cliente final que precisa de um suporte quando ele vai fazer a sua aquisição, é isso? Exatamente. E operações completamente independentes que usam, eu diria, um pouco do meu conhecimento em todo momento, mas a operação comercial, ela busca atender um produto ou um cliente, e o desenvolvimento, em geral, atende o empreendedor. Então, nessa questão do empreendedor, Totti, eu consigo, inclusive, dar uma consultoria sem execução. Pode ser simplesmente uma, 2 ou 3 conversas, onde eu auxilio na criação do plano do construtor, do empreendedor, sem necessariamente executar. No caso de Xangri-Lá, eu estou executando. No caso de São Joaquim, Santa Catarina, eu irei executar. Mas também faço essa consultoria, uma reunião consultiva, um apoio consultivo para esse refinamento de produto e criação da estratégia comercial. E esse braço da operação comercial, ele tem a intenção na verdade, todos os meus movimentos, eles têm a intenção de levar soluções que o mercado não tenha de forma tão completa. Então, esse movimento da operação comercial, ele nasceu de eu perceber que é difícil tu ofertar para um produto, um projeto, uma solução clara de venda e de tempo e de em quanto tempo vende. Então, hoje nós temos uma equipe enxuta que pode analisar um projeto, analisar um produto, montar uma estratégia comercial digital para aquele produto. Esse produto pode estar pronto, tá? Ele pode estar no mercado. E depois disso, a equipe vai ao mercado encontrar o cliente ideal para aquele produto.
E tudo isso baseado em uma prospecção digital, uma qualificação digital dos clientes e, obviamente, com o resultado final focado em performance. Essas métricas nós estamos ainda construindo porque tudo está sendo um ambiente de criação. Tudo é novo, Tudo é novo, tá se desenvolvendo de algum tudo ponto. é novo. Mas nós já entendemos que uma equipe enxuta, qualificada e 100% treinada ou que tenha se dedicado a estudar aquele projeto, aquele produto ou aquela venda. Pode ser uma unidade, pode ser um prédio, pode ser 4 unidades, pode ser 4 prédios, mas um profissional que se dedique e que aprofunde o conhecimento sobre aquela oferta e crie uma estratégia comercial dedicada para aquele produto, tem condição de fazer uma performance maior do que essa que é feita para o mercado geral. Isso, a intenção com esse nosso movimento, além de gerar compra e venda, é também auxiliar pessoas que precisam vender os seus produtos e que muitas vezes não sabem como colocar no mercado. Então, nós conseguimos tanto nos comunicar com toda a rede de corretores, quanto, obviamente, com o cliente final. Acho que esse é um grande diferencial dessa operação comercial da IA. Sensacional, um grande diferencial para esse mercado comum, pelo menos daquilo que a gente conhece no dia a dia. E aí, aproveitando esse ensejo sobre novidades, sobre coisas que estão surgindo, que tecnologias e práticas sustentáveis você acredita que vão ser padrão no mercado nos próximos anos? Padrão. Penso que prédios equipamentos, vamos falar em equipamentos, penso que equipamentos urbanos que não repensem a sua integração com o ecossistema que está inserido, com o ambiente que está inserido, tendem a ficar em desuso. Assim como eficiência energética, né, de se preocupar em gastar menos energia, em usar energia solar, os reservatórios de água que já são hoje bastante utilizados. Acho que todo esse apelo de um olhar de como é que aquele equipamento vai funcionar depois. Acho que isso é fundamental para um equipamento bem sucedido. E acho que essas práticas, elas já estão em uso ou em prática e elas vieram para ficar. Elas serão padrão. Eu acredito que um prédio que não tenha um gerador vai perder o usuário de alto padrão para um prédio que tenha o gerador. Assim como as garagens com a possibilidade de carregar carro elétrico. Bem colocado. Eu acho que um prédio que não tenha a opção de carregar o carro elétrico vai perder para o prédio que tem a opção. Inclusive, penso que num futuro mais próximo não é um ponto de carga para o prédio inteiro, é um ponto por vaga de garagem, ou talvez um por apartamento. E obviamente que quando a gente pensa que a carga elétrica, né, o carro elétrico precisa de uma carga, a gente pensa que é simplesmente ir lá e colocar a tomada, mas não é. Lá no planejamento do prédio precisa ser pensado na amparagem do edifício, em como é que vai funcionar a questão toda. Então, cada vez mais, no desenvolvimento é necessário pensar nessas medidas sustentáveis e atualizadas com esse novo consumidor, porque esse consumidor mais exigente pede por estes itens. E atualmente a tecnologia, o uso da realidade virtual, da inteligência artificial está sendo muito aplicado para os novos empreendimentos? Muito, 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 muito. A realidade virtual, o tour virtual e todos esses benefícios, eles promovem uma experiência melhor para o cliente. Então, os grandes produtos, os grandes projetos, os grandes lançamentos, eles usam muito a tecnologia como uma ferramenta para a experiência do cliente. E é fundamental porque materializa um projeto, né? O cliente consegue
circular dentro do imóvel, consegue se sentir dentro do ambiente ou até consegue dimensionar o que é o ambiente. Sim, até numa mostra recente de decoração, arquitetura, tinha um arquiteto que levou uma tecnologia que era um projetor que colocava tanto a planta baixa em tamanho real no chão do espaço, quanto ele mudava a decoração e o mobiliário para a pessoa imaginar se ela queria ir mais para um estilo clássico, um estilo moderno, que cor ela queria trabalhar. E tu fizesse essa experiência? Sim, maravilhosa. Foi incrível. Tu sabes que as mulheres em si, elas têm mais dificuldade com o espaço ou com entender o tamanho do espaço. E para nós é fundamental que nós possamos entender. Eu já cansei de, em lançamentos, ou melhor, depois do empreendimento já está em construção, de marcar dentro do apartamento, aqui com fita crepe. Aqui seria uma cama box, aqui seria uma cama king. É um método mais analógico de... Mas a pessoa consegue visualizar, porque tem dificuldade de imaginar, né? Como que aquilo vai ficar. Mas tu entende que essa minha iniciativa da fita crepe, marcando a cama, foi completamente resolvida lá no lançamento, porque a torre não precisa estar levantada, o apartamento não precisa estar pré-construído, a pessoa já consegue verificar através da tecnologia os espaços, ter uma noção espacial adequada. Ela veio para ficar completamente, assim como a própria inteligência artificial e todos os recursos, né? Hoje, tu consegues ser atendido pelo mercado imobiliário 24/7. Então, 3 turnos por dia, tu consegues falar com um profissional e, obviamente, os chatbots estão incríveis. Então, tu está falando com um robô e nem percebe que é um robô, consegue te direcionar muito bem nas dúvidas e nos primeiros atendimentos. Então, com certeza, eu acho que a tecnologia ainda vai revolucionar muito, muito. Todos os setores, né? Todos. Do mundo e do nosso país. E falando em país, como que você imagina que as cidades brasileiras daqui a uns anos vão estar em termos de mobilidade, qualidade de vida e habitação? Tu enxerga uma mudança? Pergunta difícil, né? Aqui tu está prevendo alguma coisa em cima de uma realidade que tu tens hoje, mas tu percebe que a gente está caminhando para algum lugar? Sim, eu preciso dizer que sim, porque eu acredito muito no mercado imobiliário brasileiro, porque eu acho que nós somos muito grandes territorialmente falando. Nós temos realmente uma exponencialidade territorial que pouquíssimos lugares do mundo possuem. Então, se a gente vai parar para pensar, tem estados nossos que são do tamanho de países. Então, eu acho que isso nos permite, entre aspas, ser uma folha em branco para o que podemos ser. E aí, com toda a tecnologia que transformou o modo de trabalho e de tudo mais, talvez haja espaço, e eu acredito que sim, espaço para novas cidades, para novos modelos urbanísticos, para novos centros de vivência, de experiência, de vida, de qualidade de vida. Mas o que já existe, tu acha que vai conseguir ser reformulado de alguma forma? Claro que isso que eu estou falando de uma forma talvez um pouco mais lúdica, embora exista a possibilidade, depende muito, muito de um movimento maior da nossa governança e do poder público com um apoio real da iniciativa privada. Eu acho que não dá para a gente falar em desenvolvimento urbano sem citar um trabalho integrado dessas duas frentes, a iniciativa privada e a iniciativa pública. E respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que se faz necessário. Tu sabes que agora, na semana passada, houve a discussão do plano diretor de Porto Alegre. Se faz necessário cada vez mais esse penso urbano do novo estilo de vida ou da vida das pessoas e das cidades como um todo. Nós temos N cidades no mundo que há 100 anos atrás estavam pensando as suas cidades, como elas seriam. E a gente vê que isso está vindo para cá agora. Então, eu realmente acredito que
haverá revitalizações de bairros, de região, haverá criação de produtos de uso misto que irão facilitar muito a vida do usuário final. Eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter, sim, uma melhoria urbana no uso dos espaços que a gente tem hoje. É um desafio porque a gente está falando que espaços hoje já ocupados precisam dar lugar para grandes projetos. A gente sabe que grandes projetos em um país com dinheiro caríssimo requerem uma viabilidade econômica absurda. Então, isso é um desafio que eu acho que a nossa governança geral do Brasil todo tem, mas também penso que nós temos uma iniciativa privada bem competente e acredito, né, e percebo ela bem intencionada nesse aspecto. Então, acho que se nós tivermos uma governança cada vez mais profissionalizada, né, cada vez mais capacitada, as pessoas que estão pensando a cidade precisam ter uma especialização para isso. Eu acredito muito que a gente possa mudar para melhor, mudar a nossa mobilidade, mudar as nossas experiências de vida, mudar o entorno, né, e fazer com que nós vivamos mais e melhor com mais serviços à nossa disposição. Se a gente vencer, no mínimo, a burocracia que existe, qualquer mudança na cidade de Porto Alegre leva não sei quanto tempo para aprovar um projeto. E eu acredito que a burocracia também atrasa muito, e especialmente também a integração de bons arquitetos, bons engenheiros, bons construtores, enfim, todo mundo que faz parte daquele segmento, que conhece aquele ramo, para poder opinar de forma efetiva no que é melhor para a população. Dei minha opinião aqui também. E integração dos públicos. Integração dos públicos. Muito importante. Tem que ouvir o cidadão, tem que ouvir o cliente, tem que ouvir o empreendedor, tem que ouvir o arquiteto, tem que ouvir o especialista do ambiente, mas não são isolados. É um contexto todo, né? E tem alguma cidade para ti, ou mais de uma cidade, que seja uma referência, assim, em termos de urbanismo? Não tem como não citar Paris, porque eu acho que Paris foi uma das primeiras cidades que trouxe o conceito da cidade 15 minutos, que tu tens que fazer tudo a 15 minutos de ti, seja de bicicleta, seja caminhando, seja num transporte público. E esse conceito, claro, que foi pensado por grandes urbanistas de cidades, e a gente está falando disso, sei lá, há mais de 100 anos atrás. Então, pensa que há 100 anos atrás, nós nem pensávamos em construir, imagina em fazer esse desenvolvimento urbano tão elaborado. Então, eu penso muito em Paris por essa questão da cidade 15 minutos. A gente sabe que hoje já existem tendências de cidade de 1 minuto, já tem umas coisas mais modernas, mas eu admiro bastante a cidade, porque esse conceito da cidade dos 15 minutos, ele descentraliza a cidade, né? É como se tu tivesse autonomia ou polivalência dos bairros. Cada bairro vai lá e coloca absolutamente tudo. Viver, se divertir, estudar, morar, trabalhar. Tu não precisa de grandes deslocamentos para que tu tenha uma vida confortável. E isso tudo impacta em bem-estar e qualidade de vida. No caso de Paris, eu acho um case o fato de uma cidade que passava carruagens há mais de 100 anos, enfim, e ela foi se moldando e se melhorando para conseguir aquele fluxo de turistas que hoje em dia ela recebe, que é imenso. E tu vê que tudo isso passa por um grande planejamento urbano da cidade, porque, obviamente, tudo que existia lá na época teve que dar lugar ao novo. Não sei, confesso que eu nunca estudei muito esse caso, mas valeria a pena, talvez, para entender o quanto de resistência houve, né? Para mudar para as grandes ruas, para mudar para dessa descentralização da cidade. Acho que é interessante, porque eu acredito que isso que tu trouxesse da burocracia é um pouco do que nós vivemos aqui. Existe uma resistência ao novo, né? Existe uma resistência ao vai desmatar, vai destruir. Só que, no fundo, a gente sabe que é necessário a mudança. Eu lembro na época de faculdade, de ir ao centro de Porto Alegre
e achar ele igual ao centro de Porto Alegre de uma década atrás. E depois revisitar e dizer, meu Deus, tá igual, o mesmo prédio, as mesmas lojas. E hoje eu acho que Porto Alegre perdeu um pouco essa característica tão igualitária, assim, de 10 anos. Eu acho que a gente tem bons equipamentos novos e excelentes opções para a cidade. E isso muito graças à iniciativa privada associada, obviamente, ao poder público. A gente está chegando ao fim. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. De uma forma mais objetiva, assim, se tu fosse dar um conselho para novos profissionais que estão chegando nesse mercado, que conselho tu daria? Novos profissionais que vão se aventurar no mercado imobiliário, principalmente na área comercial, eu diria que é necessário muito foco, muita dedicação, muito trabalho e conhecimento digital. Então, além de ter que estudar muito, né, se qualificar muito, pensar nos diferenciais da profissão, se inspirar nos mais experientes, é necessário dominar as tecnologias. Esse é um conselho que eu daria para quem vai querer ser um corretor de imóveis, por exemplo. Agora, para um empreendedor, eu daria de conselho que comece pequeno, com responsabilidade, um passo menor, mas um passo bem feito, com um olhar de o porquê aquele projeto está ali, não só um olhar de viabilidade financeira. Sim, vou construir para construir e gerar uma venda. Isso, vou construir para gerar X% de lucro. Tentar buscar o propósito maior daquele equipamento. Talvez investir um pouco mais em arquitetura, investir um pouco mais na longevidade do prédio, investir um pouco mais na sustentabilidade do prédio. Porque não dá para esquecer que tudo que se faz na construção é o que está se deixando para as novas gerações. Então, eu diria para o empreendedor, para que ele começasse pequeno, com responsabilidade, e buscasse um propósito da sua entrega, além de somente o lucro. Um ótimo conselho. E se a Tiana de hoje, com essa inteligência, experiência, encontrasse a Tiana de 18 anos, que conselho ela deixaria para ela? Que conselho eu daria para mim com 18 anos? Nossa, quase 30 anos atrás, vamos lá. Eu acho que eu diria para ela ser um pouco mais tolerante com ela mesma e ter um pouco mais de paciência, porque com 30 anos nada vai acontecer. E a gente pensava que com 30 anos ia estar com absolutamente tudo resolvido, uma super empresa criada, uma família linda. Então, eu diria isso. Seja mais tolerante com a Tiana, acredite mais nela, estimule mais ela, que não existe limite de tempo. As coisas podem acontecer a qualquer momento. No tempo certo. No tempo certo. Como esse reencontro aqui. Como esse reencontro. Quero te Maravilha. agradecer muito por ter aceitado participar conosco dessa entrevista, trazer tanto conhecimento para quem está nos acompanhando, para pensar e ter um olhar diferente sobre morar, viver, trabalhar e todo esse entorno, né, que tem no dia a dia de todo mundo e que é tão importante. Ai, foi um prazer, foi uma conversa bastante generalista, que possamos repetir ela com um tema específico. Eu adorei Open Insights. Obrigada pelo convite, Totti, querido, muito obrigada. Espero que nos vejamos mais e mais vezes. Eu que agradeço. E a todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Esperamos que tenham aprendido novos conceitos, estejam aí abrindo a mente para refletir sobre novos caminhos. E também não percam os próximos programas, onde vamos continuar a explorar ideias, teorias e projetos que fazem a diferença. Até o próximo programa.